Olá, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo através das nossas redes sociais e o nosso podcast em casa. Nós passamos 2 semanas aí de folga, não de folga, fizemos uma live do ano em prol também o influência que teve, foi bênção de Deus. E aí nós estamos de volta mais uma vez aqui. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o pastor André Luiz, que é pastor da Vaso Church, lá do Jorge Teixeira. Pastor, seja bem-vindo. Poxa, obrigado. Uma satisfação muito grande, né? Receber esse convite aí do nosso grande amigo meu já há muitos anos, né? E estamos aqui. E bênção de Deus. Olha, lembrando que também você vai poder rever essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, a partir das 21 horas. Também uma novidade, ele vai ser transmitido também toda quarta-feira lá na nossa rádio. Essa entrevista aqui vai também estar lá na rádio da nossa igreja. Mas vamos lá, porque interessa, que hoje tem muita coisa, muita pergunta. Cuidado aí, pastor. Pergunta pesada, pergunta braba, mas eu sempre falo aqui, nós estamos vivendo em tempos... não vou dizer difíceis, nem tempo ruim, mas nós estamos vivendo em tempo que as igrejas ela têm esfriado muito, as igrejas ela têm deixado muito a desejar no reino de Deus. Como é que você vê hoje as igrejas nos dias atuais? Porque hoje, acho que foi sexta profética que nós tivemos. Sim, lá, né? sexta passada. Né? O nosso dom que Deus sempre nos deu e nos honrou é de profetizar. Independente das circunstâncias, levantar a mão, profetizar e o milagre acontecer. Mas como é que o senhor vê hoje as igrejas atuais? Né? Na minha opinião, é uma grande falha em buscar Deus, em tornar a presença de Deus mais real na sua vida. Você acha que é falta mesmo de Pedro no povo? Sim, pastor, assim, a gente pode falar várias coisas, né? Mas Sim. Eu vejo também, né? A gente pode falar várias coisas, mas a gente tem horário, tem tempo. Mas eu vejo assim também que as igrejas, nós estamos talvez muito preocupados com as coisas do dia a dia, né, cara? Uhum. A gente vê assim muita preocupação com essa vida de estresse, com a situação do mundo, com a situação econômica do planeta e tudo mais, essas coisas todas, né? E pandemia que veio e tudo mais. E às vezes parece que a gente vê assim, que a igreja está meio preocupada só com as coisas de si mesmo, as pessoas, né? A gente está preocupado com as nossas coisas e acaba fazendo com o inverso, né? Botando o reino pro segundo plano, pro segundo lugar. E aí quem padece são as pessoas que necessitam de ouvir a palavra, porque tem muita gente que se preocupa mesmo com o dia a dia, ou se preocupa com o que vai fazer, ou deixa de fazer, ou... Não sei, hoje nós temos uma liberdade muito grande. Sim. Vamos trazer para o Brasil de adorar a Deus. Hoje não sou contra, mas também não sou a favor, porque tem muita gente que faz isso erradamente. Briga com o pastor e abre uma congregaçãozinha na esquina e quer levar metade da igreja. E tem gente que recebe uma lavagem cerebral de uma forma e vai embora. Não quer nem saber. Então hoje eles estão muito mais preocupados, na minha visão, me perdoe se eu estiver errado. A gente nasceu junto espiritualmente, falando assim, né? Sim. Nascemos na mesma congregação, no mesmo ministério. Mas a pessoa que não dá a liberdade de ouvir o seu líder, ouvir o seu pastor, vai apanhar muito, né? Pastor, eu acho assim, sei lá, falta de alicerce, pastor. Por falta de alicerce, por falta de estar embasado mesmo na palavra. Porque a palavra, ela vai nos direcionar com relação a isso. O que devemos fazer, o que é certo, o que não é. Sim, qualquer pessoa que chegar com a gente e tentar, como o senhor falou, né, fazer a lavagem cerebral, se a gente estiver embasado na palavra, se a gente estiver conectado mesmo com a verdade do evangelho, a gente vai conseguir discernir naquele momento. Com certeza. Qual o direcionamento que a gente vai tomar. Se eu vou abandonar meu líder, se eu vou permanecer com o meu líder. Se você estiver, de fato, alicerçado, eu acredito que você consegue seguir o rumo que Deus quer que você siga o rumo. E aí que entra o Zé, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Mas não é porque falta-lhe o conhecimento, porque é pregado a palavra todos os dias. Pastor, é falta de querer mesmo a Deus, né? Inclusive, eu falo isso, acho que quase todos os cultos lá na igreja. Ontem, inclusive, no final do culto, acabou o culto, né? Eu fui dar a bênção apostólica e falei, faz o seguinte, igreja,
não sai, não ultrapasse aquela porta sem levar tudo aquilo que você recebeu aqui. Porque hoje, cara, eu vou na tua igreja, tu vai lá no vaso, se a gente for ver, Deus fala todo o tempo. Através de louvor, de dança, de oportunidade. O Influência foi um evento sobrenatural. O problema é que a gente recebe tudo aquilo ali, entre aspas, mas quando passa pela porta, recebe no fica momento, lá dentro. recebe no momento, aquele momento ali eu sempre falo que tem muitas pessoas vivendo hoje em dia dentro da igreja por uma emoção. Emoção mesmo. É porque o louvor é lindo, não é porque o pastor André prega bem, mas saiu dali. O que você levou dali para você? Porque nós temos culto 3 vezes na semana, digamos, tem 4, 5 cultos. E a pessoa só erra, na minha opinião, porque ela é muito burra, vamos dizer assim. Porque falta de palavra não é. Ou o pastor vai estar pregando coisas que ela não vai estar vivendo. Não é porque o povo não foi instruído, né? Não é porque não está recebendo aquele direcionamento, aquele ensinamento. O que falta mesmo é você tomar posse. É diferente você escutar de você ouvir, sabia, pastor? Você escutar é assim, eu falo pra ti uma coisa aqui e beleza, mas tu não guardou aquilo. Tu sai daqui, aquilo ali não serviu de ensinamento pra ti. Ouvir é diferente. Ouvir, eu falo aqui pra você e você ouve no sentido de guardar, de gravar aquilo. Sim. E infelizmente, Sim. a gente tem esse pequeno problema nas igrejas. Tu perguntar de algum membro qual foi a leitura da palavra ontem, talvez Ele vai lembrar. Talvez não vão lembrar. Alguns não, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui logo de início. Eu tava com essa questão na minha mente. Você já cuidou muito, assim, de uma vida, de pessoas? Você deu seu tempo, você evangelizou, você pregou, você ajudou, você consolidou. E quando achava que estava bem, caiu fora? Já vou abandonar. É um ato de traição, você não concorda comigo? Assim, pastor, eu aprendi com o tempo, no início de tudo, né, início da obra, a gente é sempre novinho, eu me frustrava com isso, sabia, pastor? Estava ali e tal, ensinava, ajudava. Trazia pra dentro de casa e tal, aquela coisa, corria pra onde ia também, beleza, aí passava um tempo, sei lá o que acontecia, voltava pra noia, voltava pra isso, pra aquilo, antes eu me frustrava com isso. Mas depois eu vim entender até dentro da palavra, né, que uns vão regar, né? Uns vão plantar, outros vão regar e outros vão colher. O Espírito vai dar o crescimento, né? Eu aprendi hoje a ficar mais tranquilo com relação a isso, pastor. Hoje você não tem mais essa preocupação. Antigamente, eu ficava muito irado. Ah, sim, que nem eu falei, me frustrava. Pelo amor de Deus, pô, ajuda o cara em tudo. E aí, detalhe, pra ele querer chamar a tua atenção, ele posta foto em outra igreja. Já aconteceu isso? Comigo não aconteceu, não. Posta foto em outra igreja. Mas já vi. O culto hoje foi uma benção. Eu sempre costumo... O que me frustra hoje não é esse tipo de ser humano. Mas eu já me frustrei um dia. O que me frustra hoje é saber que muitas pessoas estão padecendo, estão caindo no abismo e muitos cristãos não estão fazendo nada. Porque eu faço o meu papel, você faz o seu papel. E os demais, que poderiam fazer o seu papel e estão preocupados com o que vão fazer ou deixam de fazer. Sabe o que acontece também, pastor? Porque talvez agora isso já tenha mudado bastante, inclusive no nosso ministério. Mas a gente cresceu, né, com aquele pensamento, com aquele ensinamento de quem faz a obra é o diácono, quem faz a obra, quem pode varrer uma igreja é o diácono, quem tem que varrer o diácono, quem tem que... sei lá, cuidar das obrigações do templo da igreja é sempre alguém da liderança, alguém que é ungido, alguém que tem credencial, alguém que tem uma carteirinha. Muitas pessoas cresceram assim. E o que acontece? As pessoas vêm pro culto, mas não ficam inseridas. Não ficam inseridas na obra, não se ocupam com a obra devido a isso. Isso tem sido algo que tem barrado, né? Que tem feito com que a igreja ela venha não venha ter o crescimento certo, que não é de quantitativo, mas é de unção, de pessoas... De espiritualidade, né? Aquele crescimento de espiritualidade. Porque o que mais a gente vê hoje... por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do... Poxa, me faltou a memória agora, gente, do evento que a gente teve recente. Influence? Do Influence, né? O Influence
você dava para se destacar quem tava ali mesmo, sabe? Atento aos detalhes, à administração, a tudo. E tinha muito assim, meio que desapercebido. Eu sempre falo na igreja que tem gente assim que fala assim: onde é que eu tô mesmo? Eu não sei nem onde é que eu tô. Você falou sexta-feira no Eu culto, falei, eu né? não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Não sei o que que... Eu já perguntei, Deus, o que que eu faço? Como é que a gente faz para que essas pessoas entendem, que elas possam entender que o melhor lugar para se estar é na tua presença? É uma falta assim de... como o senhor falou no início, não é falta de ensinar. É falta de tomar posse, É né? falta de tomar posse daquilo que é seu. Eu sempre falo que tudo que não é verdade, tudo que é mentira, a gente acredita. Por exemplo, pastor André, olha, semana passada eu passei ali, o fulano tava falando de você. Querendo ou não, na nossa mente, a gente vai buscar onde foi que eu errei com aquela pessoa pra ela estar falando de mim. E aí aquilo fica embasando na mente. Você vai num culto, o pastor profetiza: essa semana será a melhor semana da tua vida. Amém. Ela não se preocupa em entender que já foi profetizado que aquela será a melhor semana da sua vida. Pastor, eu volto a usar essa mesma expressão, inclusive, né? Eu já me frustrei muito com isso. Dessa situação, assim, de ver pessoas que estão ali conectadas, pessoas que estão ali querendo, que estão ali tentando entrar no processo, né? Fazer alguma coisa para Deus, e outras que não estão. E outras que estão ali, como você deu exemplo do influencer, né? Pessoas ali se alimentando a todo tempo e pessoas só conversando, enfim, só fazendo hora lá dentro. Né? E eu venho para a Bíblia, né? Eu vejo que Jesus andou por tanto lugar e a gente vê aquela multidão que sempre apertava ele. Muita gente ali com Jesus andava com ele e entendia a mensagem do reino e seguia ele. Outros não. Outros só estavam ali porque queriam uma bênção, um milagre, queriam comer, né? Algo parecido. Então, hoje, nos dias atuais, não muda muita coisa. Tem pessoas que vão estar na igreja e vão querer mesmo o alimento. Vão querer mesmo sair dali saciados espiritualmente, né? E vai ter pessoas que vão querer só o superficial. Vão ter pessoas que vão só estar ali no meio, ali, mas não ir para o profundo, né? Viver sempre aqui no raso. E isso aconteceu muito com Jesus também. Amém. Eu faço essa pergunta para todo mundo, eu vou perguntar, eu não vou deixar de perguntar. Você acredita na sua geração? Assim, eu acredito, porque, pastor, a gente vive pela fé, né? E Realmente. ainda que as circunstâncias, pastor, ainda que a gente veja, eu trabalho na rua no dia a dia, minha Certo, profissão, né? Eu sou certo. motorista por aplicativo, então na rua a gente vê de tudo. Jovens de 12, de 13, de 15, de 11 anos, 16 anos, pelas esquinas e fazendo coisas erradas. E por mais que essa circunstância nos direcione para o pior, que a gente não consegue pensar outra coisa se for nos olhos humanos, né? Mas a gente tem que crer. E eu acredito, sim, porque eu já vi, eu sou testemunha de que Deus pode transformar, de que pode restituir. Eu acredito, sim. Essa geração tem chance, sim, tem jeito, sim. E Deus pode, sim, restituir, sarar. Deus pode, sim, fazer uma geração muito próspera na presença dele. Amém. Me diga uma coisa. No seu ponto de vista, na sua visão, você acha que as igrejas elas estão muito paradas? Parado no sentido de obra. Em tudo. Eu vou colocar aqui em tudo. Eu tô falando assim, aquela que eu sempre falei ali, vamos saquear o inferno e povoar o céu. Você acha que a igreja está muito preocupada com o amanhã e esquecendo de verdade do qual é o real propósito de Cristo na Terra? Pastor, eu acho assim que há igrejas e há igrejas, né? Sim, sim. A igreja é a igreja. A gente pode, assim, observar e ver que algumas igrejas realmente se preocupam com o material, né? O físico. A gente, infelizmente, a gente vê isso. Mas, por outro lado, a gente também vê ministérios sérios, né? Igrejas sérias, com líderes sérios que querem, que entendem e querem que a igreja entenda também o reino de Deus. Eu não acredito, assim, que as igrejas estejam paradas, né? Eu acredito que há igrejas e há igrejas. Eu acredito que tem igrejas que se movimentam constantemente, mas tem igrejas que também não... sei lá, estão meio que ainda no superficial, no terreno ainda. Entendi. Olha, eu sempre costumo dizer que... Vamos falar pela cidade de Manaus, né? No estado onde a gente mora e vive. Na minha opinião, na minha visão, se Jesus dependesse de voltar por essa
terra chamada Manaus ter evangelizado, a gente já voltar há muito tempo, né? Eu acredito que sim, pastor. Acredito que sim, porque, cara, a pessoa pode estar como for ali na sarjeta ali, mas se tu for lá falar de Jesus, ele vai falar um versículo bíblico pra ti, cara. Que ele vai falar, não, eu já conheço, né? Você vai pregar pra qualquer... Você vai Qualquer pregar pro pessoa que você morador vai pregar. de rua, pessoa que tá ali no abandono. Você vai pregar... semana retrasada, se não me falha a memória, a gente foi fazer uma ação social no centro, que tem todo mês. E o cara que tava lá na rua, deitado, me dá aqui o violão, porque ele falou assim, esse levita aí tá um pouco devagar. Falou desse jeito, esse levita aí tá muito parado. E pegou o violão porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas era uma coisa tão espontânea, diferente. Você vai pregar para eles, fala, não, mas eu já conheço. Mas são pessoas que, como você falou, umas nós vamos plantar, outras vão regar, outras vão dar o crescimento. Mas eu vejo assim que quando chega na fase do crescimento, muitos abandonam a sua fé. Não sei se é por falta de uma consolidação melhor, não sei se é por falta de interesse, porque também uma pessoa tem que querer. Sim, pastor. Uma coisa é eu lhe ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar. Porque senão não vai. Uma coisa, eu quero isso, pastor André, porque isso vai ser bênção, mas o pastor André não quer. Um exemplo, né? Então eu vejo muito assim que depende das pessoas querer também ser ministradas. Será que isso não tem a ver também, pastor, com aquela palavra que o próprio Senhor Jesus falou, né? Que muitos são chamados, E mas poucos são escolhidos. poucos são né? escolhidos, poucos são aqueles que verdadeiramente representam o reino de Deus. Tomam posse e vão exercer o cajado. Então, não tá nem aí, porque você pegar os 12, alguns só, né? É só 3, digamos assim, que eram os mais chegados a Jesus. Mais eram falados, digamos assim. Não que os outros não trabalhavam, mas... Mas todos tiveram essas oportunidades. Sim. Então, uma coisa que Deus deixou é que jamais ele vai ser injusto com alguém. Deus ele vem buscar a sua igreja quando essa terra toda foi evangelizada, para que um dia lá chegue lá falando, não, mas eu nunca ouvi falar de você. Eu nunca ouvi falar do Senhor. Não, falou sim. Coloca lá no telão. Não é um data show, a gente imagina que não é um data show, mas é um livro ali, né, no reino espiritual, que vai estar a vida da pessoa. Olha, no dia tal, do mês tal, do ano tal, hora tal, segundo tal, pastor André Luiz pregou para você. Assim, a gente pode até... Não sei, posso até estar falando besteira aqui, mas eu acredito que Manaus, cara... Manaus não tem nenhum Manaus é uma canto- terra muito evangelizada. Não tem nenhum canto assim que não chegou o evangelho do Senhor ainda nessa cidade. Na Eu cidade de acredito Manaus. que não. Sim. Que não tá faltando nenhum canto aqui. Mas é isso que eu tô falando. Não, em nenhum canto aqui dessa cidade ainda não recebeu o evangelismo. Você vai ali no Jardim Botânico, tem um monte. Você vai ali no Industriário, tem um monte. Você entra numa esquina aqui, tem uma igreja. Alguém tá falando de Jesus. Então a pessoa... Eu já vi muitos pregadores de fora vir para Manaus e falar assim, Manaus ainda é terra de avivamento. Manaus é terra de avivamento. Na verdade, ela é conhecida lá fora, né? Pela terra Lá do fora que eu avivamento. digo Rio, enfim, Sim, outros estados. Rio, São Paulo. Que aqui você não tem dificuldade para pregar, né? Eles falam. Aqui não tem dificuldade para pregar, não. Agora, uma questão assim já, pastor, nós estamos falando disso, pastor. Já que Manaus já está tão evangelizada, né? Agora o porquê, né? De não ser, então, uma cidade bem melhor. O porquê de não ser uma cidade bem mais espiritualizada, né? Como se a gente for olhar nos índices, né? Manaus está no topo de violência, no topo de cidade violenta. Não sei se é a mais do Brasil, não sei como... Não estudei a estatística, mas... O apóstolo Paulo tinha curioso falado isso aqui, inclusive, ele está nos acompanhando, apóstolo, um abraço pro senhor. Ele tinha falado aqui, não sei se é a terceira ou é a quarta Não maior sei os cidade índices, mas eu no acredito índice que de é uma das violência. mais violentas, cara. Mas pode ser uma cidade de muita violência, mas é uma cidade que é muito evangelizada. Acho que falta aquilo que a gente vai acabar voltando a falar, né? Não falta administração, né? Não falta alguém para estar falando, Jesus está voltando, Jesus pode transformar. Né? Se a gente andar aqui por essa rua, a gente vai achar, não sei, eu não conheço muito aqui, mas no mínimo umas 5, 7 igrejas aqui nessa quadra, né? Então, na verdade, o povo está esquecendo, né, Danilo, que a gente aqui está vivendo por um momento, né? Às vezes nós esquecemos que nós somos eternos.
E a gente se dedica a este mundo, as coisas daqui, mas a gente esquece que nós somos eternos. Nós temos uma eternidade para viver. Agora, onde vai ser essa eternidade? Que tá nas nossas mãos, né? Tá nas nossas sim. mãos. Eu até friso aqui para você que nós temos o poder da escolha, né? Como o pastor agora mesmo falou, ou você vive de eternidade para a vida, ou você vai ver de eternidade para a morte, Sim. né? E um detalhe, aonde a morte já não vai ter poder mais sobre a sua vida, a não ser tormento. Não é isso? É um grande problema nosso, pastor, da Exatamente. humanidade. A gente esquece que nós somos eternos. Olha, o apóstolo está falando aqui que é a primeira cidade mais violenta do Brasil, o apóstolo Pablo. Nossa, Pablo. Eu não sabia dessa. Pra mim Eu era a sabia quarta... que era uma das mais, porque a gente acompanha o jornal ali, aquilo a gente vê, né, que a situação não tá fácil. E sempre Manaus tá nos noticiários, né, mas não sabia não. Às vezes não é tão bom, né, os noticiários. Quando não é corrupção de política, ou Sim. quando não é violência, é tanta coisa. Mas eu creio que um dia Manaus ela vai estar no nível fora do mundo, mas com uma cidade do avivamento ainda mais forte. Nós temos que crer. Eu creio nisso também, pastor. Eu acredito nisso, mas, assim, também com essa trajetória aí no Evangelho, também aprendi que o importante pra gente também é fazer nossa parte, né? E qual é a minha parte? Qual é a sua parte? É levar o reino para as pessoas, né? Impulsionar pessoas ao reino. Né? O crescimento, como diz a palavra, é o Espírito Santo que vai dar. Né? Mas a nossa missão mesmo, não que a gente não se importe com o resultado, né? Porque quem é que não quer, né, ministrar a palavra para alguém e ver aquela pessoa se prostrar, Sim. ver aquela pessoa ser transformada? Todo homem de Deus, mulher de Deus quer isso, deseja isso. Mas a gente tem que entender que a nossa missão é lançar as redes, ministrar o evangelho, impulsionar pessoas para viver no evangelho. Quem vai dar o crescimento vai ser o Senhor, da maneira que for, vai ser o Senhor que vai dar o crescimento. Pergunta pesada. Você acha que as pessoas atuais, cristãos atuais, eles querem pregar e viver um evangelho fácil? Pastor... O evangelho fácil. Aquele evangelho fácil que Sim. eu tudo posso. Entendi. Mas aí esquece que vai quebrar a cara. Porque nem... Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se você está parado no meio do caminho por causa de adversidade, vou te dar a palavra de ontem. Pega a senha, reaja, porque Jesus está voltando. O que você me diz? Pastor, assim... A própria palavra já está dizendo, o evangelho fácil. Né? Então, em tudo que é fácil aqui nessa terra, todo mundo quer o que é fácil. Né? Todo mundo quer um emprego para ficar sentadinho aqui só por 2 horas e ganhar R$2.000. Mas detalhe, não quer estudar para isso. Mas não quer estudar para isso. Não é isso? E o evangelho fácil, esse que não precisa... Não preciso mais. Nada a ver. De ficar jejuando. Não preciso porque Jesus pagou um alto preço e tudo mais. Jesus já pagou um alto preço por mim. Essa questão do evangelho fácil, o próprio Jesus falou, né? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Ele deixa claro isso, que esse negócio de evangelho fácil... de que eu posso viver do meu jeito aqui, sem buscar transformação, Jesus é assim mesmo, né? Eu vou receber o galardão de Deus. Né? Dentro dessa palavra, desse pequeno versículo, a gente já consegue entender muita coisa que não é bem assim. Essa questão de não preciso renunciar a tal coisa, porque Jesus, ele é amor, ele perdoa. Isso não tem nada a ver. Ou a história do nada a ver, não é não? O nosso apóstolo, que Deus... Apóstolo Divaldo. Sim, tá descansando no Senhor. Ele falava que isso isso é um demônio aí. Demônio nada a ver. Mas é um demônio. Nada a ver, ele é um demônio. Por exemplo, pessoa que tem criança pequena falando, meu filho é muito danado. Danado é o nome do demônio. Então você tá profetizando que seu filho é um ser maligno. Temos que tomar cuidado. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a nossa boca ela tem poder de abençoar ou de destruir. Né? Então, a escolha tá aí. Não tem 2 termos. Ou serve ou não serve. Só tem 2 caminhos, né? A Bíblia vai dizer que existe
o estreito, a porta estreita e a porta espaçosa. Não existe aquela situação de cima do muro, não. Você já ouviu muitas pessoas dizer que volta para Jesus e ela fala assim, não tá na hora, não chegou a minha hora. Não, é tudo no tempo de Deus, pastor. Eu já vi muito isso. Tudo no Não, tempo pastor, de Deus. irmã, Deus pode restituir, Deus pode sarar, Deus pode curar. Não, pastor, mas eu sei disso, mas é tudo no tempo de Deus. Essa é o que mais que eu ouço, pelo menos. Não sei se você... Deus ainda não sei o não, apóstolo, Deus ainda irmãos. não me confirmou. Isso, ainda não recebi a confirmação. Não tá no meu coração. Pra mim, pastor, vou ser sincero, assim, pra mim, é a pessoa que fala isso. É aquela pessoa que não quer viver uma vida de renúncia ainda. Pronto. Pra mim é isso. Porque ela sabe que o evangelho... E essas pessoas que falam assim são as que conhecem o evangelho. O evangelho do tome a sua cruz e siga-me. São as que mais falam isso, são as que conhecem o evangelho. Não, ainda não é o tempo de Deus. Mas porque ela conhece o evangelho, ela sabe que o evangelho é renúncia. Ela sabe o que significa batismo, que é morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então ela não quer isso naquele momento para ela. Tá bom e tá confortável no pecado. E aí ela joga essa desculpa, não, é o tempo de Deus, né? Quando Deus confirmar e tal. Enfim, eu acredito assim, que muitos falam isso talvez por falta de sabedoria, mas muitos porque não querem viver o evangelho da renúncia. Querem viver o evangelho fácil. Isso. Resumindo, não quer deixar o pecado. Pecado é bom, né? Porque se não fosse bom, ninguém pecava. Se não fosse bom, ninguém fazia nada, né? Bom nesse sentido aí, né? Porque bom no sentido, leva à morte. Porque o salário do pecado, ele é a morte. Gente, pastor, você já tá há quanto tempo ali no vaso... Do Jorge Teixeira? Do Jorge Teixeira. Que é o vaso 2, né? Foi a segunda igreja construída, né? Depois que... Porque eu me lembro, na época, era Iadrã, né? Lembra da época? Aí depois... Iadrã, né? Iadrã. Que era regional no Amazonas. A igreja regional no Amazonas. E aí tem a sede, né? Que é a antiga sede, que hoje não é mais... A sede agora é no Novo Aleixo, né? Isso. E a antiga sede se tornou o vaso 1. Que ficou o vaso 1. Depois do vaso 1 foi lá o Jorge Teixeira. Sim. Já tá com quantos anos lá? Pastor, sabia que eu não sei exatamente, se eu for falar, eu vou me embolar todinho, mas eu acredito. Deixa eu ver, calma aí, eu sei sim, deixa eu só fazer os cálculos aqui. 2014, 13, pastor, são mais de 7 anos já, mais de 7 anos, pastor. Mais de 7 anos já lá no Jorge Teixeira. No Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. 7 anos, mais ou menos 7 anos no Jorge Teixeira. 6, 7 anos ali, mais ou menos. Mais ou menos e isso. Lá tá a pastora Taioli com o pastor... Pastor Cleuso são os sacerdotes lá. Auxiliar, sim, junto com a pastora... Jéssica, um abraço, pastora Jéssica. Sexta-feira a gente esteve na Sexta Profética, lá foi bênção de Deus. É tão bom a gente estar num lugar onde as pessoas correspondem à presença de Deus no ambiente. O Jorge Teixeira, pastor, é um lugar muito abençoado. O Vaso Church 2, você precisa conhecer, você que está nos assistindo, lá na rua Copaíba, no Jorge Teixeira, Tapa 1. Ele é um lugar muito abençoado, pastor. Na verdade, eu fui pro Vaso Church 2, que eu estava passando por um período difícil na minha vida, dificuldade espiritual mesmo. Certo. Dificuldade espiritual. E lá nessa época, o apóstolo que estava lá, né? Sim, o apóstolo... Pablo. Isso, né? O pastor Pablo. Isso. Ele estava lá, tinha formado um núcleo de oração e foi crescendo e acabou se tornando uma igreja. Era uma casa lá. A casa do presbítero Cícero. Entendi. E aí se tornou a igreja. E eu era da Central Templo Sede junto com o nosso apóstolo Edivaldo. E passei por um período muito difícil mesmo espiritualmente. Né? De largar o cajado, pastor, inclusive. Foi algo muito... Aprendi muito com isso. E a partir daí que eu fui pro Jorge Teixeira. Foi tipo como se fosse para me refugiar. Um refúgio. Para ficar lá, sentar um pouco, receber, ser ministrado, entendeu? Eu fui só com essa missão. Na verdade, a gente passou muito tempo lá na igrejinha de madeira, lembra? Sim. Aquela igrejinha de madeira. Quero falar para todo mundo do Vaso Church, tá? Eu sou do tempo da igreja de madeira. Me respeita, rapaz. Que eu sou do tempo que a gente orava para uns... A gente orava segurando um povo e o outro intercedia. Anjo, segura a igreja, porque a igreja era assim. Então, eu sinto saudade desse tempo.
Nossa, eu sinto muita saudade, porque é o primeiro amor. Primeiro amor a gente não esquece, né, pastor? Aquilo que Nunca, a gente é o primeiro fazia. amor. Foi algo assim extraordinário. Ó, estão falando aqui. O apóstolo Pablo falou assim: ama esse lugar, Vaso Church 2. Sim. Elias Amorim tá vendo? É verdade. Texa é diferente. E aí o Jorge Teixeira tem esse apelido de Jorge Texa. É isso mesmo? Sim, Jorge Texa. É um apelido muito carinhoso, né? Que, na verdade, toda Manaus dá pro bairro lá. Né? Inclusive, pastor, os pastores, inclusive, que vêm de fora, né? Uhum. Da igreja do Rio de Janeiro, que é a Morada Church, e tantos outros pastores que chegam lá com a gente e vão ministrar no Jorge Teixeira, eles mesmos falam que tem algo diferente mesmo, né? Não é porque eu sou de lá, isso não tem nada a ver. Mas na questão espiritual mesmo, o povo lá do Jorge Teixeira, eles adoram mesmo, abre a boca para adorar, e não tem como você não chegar lá e não se sentir confortável naquele lugar, né? É bênção. Sim. Gente, eu vou pro intervalo comercial de 1 minuto e minuto e meio. Não saia daí, porque ainda tem muita coisa boa vindo aí. Deus abençoe. Olá, pessoal. Eu quero fazer um convite especial para você. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, quinta, às 7h30, sábado e domingo, nós temos nossos cultos na nossa congregação. Não deixe de participar, é bênção de Deus para sua vida. Eu tenho uma novidade super especial para você. Já sabe como baixar o nosso aplicativo da nossa Rádio Iadrev? Não sabe? Fica comigo que eu já te ensino. Os usuários de Android, você vai entrar na sua loja de app, vai digitar Rádio Iadrev, pesquisar e pronto. Agora você vai só abrir. Permitir e você já está ouvindo a nossa rádio Iadrev. Para usuário de iOS, você vai entrar na sua loja de app, você vai digitar Rádios Nets. Pronto, você vai clicar em baixar. Quando todo o processo for concluído, você vai abrir aqui, abriu, aperta em buscar Rádio Iadrev. Pronto. E você já está ouvindo a nossa rádio. Simples, fácil e rápido e prático. Tá bom? Você viu aí como é fácil? Baixe agora a nossa Rádio Iadrev no seu tablet, smartphone e seja abençoado. E acompanha todas as nossas programações dentro da rádio e também no nosso programa podcast que é apresentado toda segunda-feira. Não perca, que é bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é muito simples. Lá no nosso Instagram, siga @iadrevsetor3 e no Facebook, iadrevsetor03. Vá lá, compartilhe, mostre para a família e lá você vai saber tudo que acontece na nossa congregação. Todas as programações é publicada lá. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você seja alcançado pela glória de Deus. Estamos de volta e eu queria aqui mandar um abraço bem especial pro Micael, lá da Vaso Church 2, né? Ah, sim. Ali... Micael, eu ensinei ele a baixar a rádio, passou no comercial aqui, ele falou, baixei essa rádio, louvou 24 horas. Micael, quarta-feira agora, esse programa vai estar sendo transmitido também lá na rádio. Compartilha aí com todo mundo, louvou 24 horas. E aí eu vou estrear também o programa na rádio, que vai ser toda sexta-feira, das 10 da noite até 2 da manhã ali, pregando, falando do amor de Deus. Você já está convidado para ir lá também. Amém, vai ser bênção de Deus. Rádio na internet. O bom que a rádio via internet, onde você tá, tem internet, você vai ouvir. Uhum. E é bênção de Deus. Baixa lá o seu aplicativo Iadrev, lá na sua loja de app e compartilhe Jesus. Pastor André, o que o senhor espera para a sua igreja daqui a uns 10 anos? Como é que você vê o Vaso Church 2 daqui a 2 anos? Vamos falar da igreja que você tá, né? Depois a gente fala num termo geral. Entendi. Né? Como é que você vê ela daqui a 10 anos? Pastor, eu me vejo... Aliás, eu vejo conforme o nosso apóstolo vê, que o apóstolo ele é doidão. Né? Assim, ele... Tem uma visão bem longa. Uhum. Já vai lá... Não tem vai muito ser limite, assim. não. Entendi. A gente, cara, a gente já tá se organizando, porque não é uma questão assim tão simples e fácil. Você estala o dedo e você mexe na estrutura da igreja, né? Fala aquele negócio da internet, não tem um vídeo da internet. Isso aí é só o vídeo Instalou mesmo. o dedo e aí... Mas eu vejo
não vou nem dizer 10 anos, né? A gente é meio louco nessa questão, mas nesse ano a gente já está se organizando aos poucos. Estive conversando com a apóstolo com relação a isso por esses dias, né? Da gente, de crescer lá mesmo, fisicamente, né? A estrutura da igreja, crescer, né? Porque o que Deus tem ali, Deus já falou muito com relação a isso. Vários profetas, homens de Deus, já têm falado sobre isso, que Deus tem algo bem grande mesmo. Não só para o Vaso 2, mas para o Vaso Church, né? Mas para que isso aconteça, é fato isso. Não tem como Deus colocar algo grande ali com aquele espaço pequeno e tudo mais, né? Então, daqui a 10 anos, eu vejo a igreja do Jorge Tex, do Vaso 2, num lugar bem grande, bem espaçoso, talvez um galpão pela Itaúba, ali nas proximidades, né? Que não sai ali do Jorge Teixeira. Sim, com certeza. Que mantém o ali o Jorge Jorge Teixeira. A essência tá ali, digamos assim, né? Mas Você eu vejo assim, você daqui a 10 sabia- anos, um galpão grandão, pastor. Certo. Um galpão muito grande. Poxa, Cheio de almas de ali. almas. Com essa mesma unção de E hoje. que essa com mesma as almas autoridade com o hoje. mesmo pensamento de crescimento, de Sim. adorar a Deus em espírito e em verdade. E vai acontecer, pastor. Eu tinha medo de ir pro Jorge Teixeira. Ué, Eu tinha, Mas logo medo- no início. mas meio de quê? Era medo de alguém me sequestrar. Eu tinha esse medo. Logo que eu cheguei em Manaus, olha como é que é as coisas. Olha, cuidado com a língua, crente. Olha só o que eu falei. Eu morava na Cidade Nova, ali no meados ali do Sumaúma, já é um lugar ali que eu achava Tranquilo. mais tranquilo, mais civilizado, o pessoal andava. E aí um dia eu vim pro Jorge Teixeira. Logo que eu cheguei, eu andava por aqui, eu falei, não, cara, você é louco, não vou morar. Deus, olha que eu falei, Deus me livre de morar aqui. Aí Jesus, tá bom, então eu vou te colocar no coração do Jorge. Não do Jorge, mas da Zona Leste. Então, antigamente, eu tinha esse medo, tá? Sei lá, pra mim, alguém ia me sequestrar, alguém ia levar o que eu tinha. E aí eu disse que eu nunca moraria na Zona Leste. Sim, eu moro numa Aí cidade, agora eu né? moro na Zona Leste, então, olha, o poder da língua, viu? Eu Então, moro numa nova cidade, mas a gente sempre congregou na Zona Leste, né? Lá no São José, que é nosso tempo sede era lá. Estão e falando hoje, aqui que o Jorge Tex quer o fluxo. Mas o fluxo de quê, macho? Vai comer esse negócio de o fluxo. fluxo da bênção. Da bênção. Fluxo Tem que da ser da bênção. bênção, hein, Micael? Tem que ser o fluxo da bênção. Não pode ser... Pastor, nós sabemos que nos últimos tempos existiria 3 tipos de igrejas. A que prega por amor, a que prega por porfia e a que prega por dinheiro. Como você vê essas igrejas? Pastor, infelizmente, né? Hoje a gente vê que isso é realidade, né? Já é realidade, né? Já é uma realidade, né? Já é uma realidade. Isso aí não tem pra onde correr. E, assim, eu até prefiro, pastor, assim, meio que tipo ficar de fora, entendeu? Uhum. Não reagir para as igrejas que fogem do direcionamento do amor, né? Que fogem do direcionamento de estar ali fazendo por almas, né? Uhum. Infelizmente, pastor, algumas igrejas, infelizmente, elas abrem, né? Colocam uma placa lá, mas visando mesmo realmente interesse próprio, financeiro. Infelizmente, eu não vejo como a maioria, não, mas infelizmente acontece. Eu fico triste com isso, pastor. A gente tristece porque a gente que busca trabalhar de acordo com o direcionamento do evangelho, do reino, né? A gente sabe o preço que é, pastor. Uhum. A gente sabe a recompensa que é tudo isso. Porque não existe coisa melhor do que você ver uma pessoa que você ali esteve orando com ela, esteve pagando preço com ela e sendo transformada pelo Senhor. Isso é algo muito gratificante, é lindo isso, cara. Todo mundo deseja isso, todo líder que quer viver o reino mesmo deseja isso. E, infelizmente, existem igrejas que não pensam assim, né? Se a pessoa tem um bom salário, tem um bom emprego, essa aqui me serve, né, para estar aqui na minha igreja, dou até um cargo para ela e tudo mais, sem se importar com a transformação daquela pessoa. Infelizmente, me entristece muito. E se importa visando o seu benefício próprio. Aquilo que vai entrar, né? Diga uma coisa, é uma pergunta polêmica, pesada, e infelizmente a gente está vivendo esses dias. A maioria de muitos pregadores não pregam mais por amor.
Eu vou lhe dizer por que eu queria que o senhor me respondesse essa visão. Foi uma certa pessoa pregar na congregação e eu preciso recepcionar as pessoas ao entrar e sair falando. Às vezes, quando termina o culto, o povo já me para no altar. Conversar, dar a paz do Senhor. E aí, eu chamei o secretário da igreja e falei, fala pro varão que a gente manda uma oferta depois a ele. E aí eu esqueci. De enviar a oferta. Rapaz, ele passou uma semana me cobrando essa oferta. Uma semana. Cobrava. Só que daí eu fiz de birra. Porque eu queria ver o nível que ia chegar. Então, uma vez, recentemente, eu chamei uma pessoa, olha, você vai lá pregar na igreja mas eu não tenho oferta agora, vou te dar uma oferta uma outra hora. Mas antes disso, ele, não, eu vou. Quando foi depois, inventou uma desculpa, não foi mais. E isso está prevalecendo de uma forma abusiva. Eu creio da seguinte forma, que se Deus vai com a pessoa, ela não vai precisar pedir. Deus vai te honrar. Deus vai honrar. E Só concorda comigo? Concordo, pastor. Ainda tem outro detalhe. Eu vou fazer isso, eu vou ministrar, eu vou para aquele lugar ministrar, não porque Deus vai me dar, não porque Deus vai fazer algo para mim. Uhum. Eu varro uma igreja, eu toco um instrumento, eu tô na recepção, tô dançando, tô na mídia, não porque Deus vai fazer algo para mim, porque Deus não vou fazer e Deus vai abrir uma porta. Deus não faço por isso. Eu faço porque Deus já fez, pastor. E infelizmente essas pessoas não entenderam isso ainda. Se a gente está ali, recebeu esse dom, essa autoridade nas nossas mãos, de ser um ministro da palavra, você tem que exercer aquilo porque Deus já te deu a libertação, tua salvação. Deus já fez algo na tua vida. Quem era você um tempo atrás? Sim. Então eu não posso fazer isso querendo barganhar alguma coisa de Deus ou de você mesmo. Não, me dá isso, me dá tanto para poder, né? Pelo menos eu penso assim. Né? Essa não é uma realidade nossa, porque lá no nosso ministério não é uma realidade nossa. As pessoas... Tem pessoas, pregadores que são muito amigos meus, que eu faço questão de honrar. Eu sinto o desejo de abençoar. É diferente. Sim, pastor. Eu já ministrei numa igreja do Franciomar. Uhum, Sim, Franciomar, você viu com a gente no quartel, o sim. apóstolo Pablo. Eu ministrei na igreja dele uma vez, né? E fui lá ministrar uma benção, mas eu nunca fui disso. A gente não cresceu assim, de ter que me pagar para eu ministrar. Não, vou pregar. Se você não me pagar, eu não vou. Não, e é como eu falei, eu vou porque Deus já fez na minha vida. E aí eu cheguei lá, ministrei, foi uma benção na igreja bem avivada, a igreja do pastor Francimar, uma benção mesmo. E no final ele chegou e, pastor, eu vou lhe dar uma benção aqui. Eu não vou reter, né? Eu não vou reter. Eu confesso que eu fiquei assim, né? Pra quem não é acostumado, sim, a gente fica assim, poxa. Assim, não, pastor, eu não vim aqui porque pro senhor me dar uma benção, pro senhor me, encher meu tanque de gasolina. Não, vim aqui porque recebi o convite e vim fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer. Né? Ele falou, não, eu quero te dar. Isso aqui não é uma liturgia, não é algo que... Eu quero te abençoar. Se você não receber, você vai estar impedindo minha bênção. Aí já é outra situação. Né, então me dá. Bota, coloca aqui. Aí já é outra situação. E isso entristece muita gente. Muitos pregadores eu não tenho chamado mais para a congregação por esse fato. Como é que chama? Pastor itinerante, né? Fica só ministrando de e outra, cidade em se cidade. Você, olha para mim, você que é pastor itinerante, você que tem Deus na sua vida, você não precisa pedir. Deus vai lhe honrar onde você for. Minha visão. Deus vai honrar. Deus está sabendo que você está fazendo a obra. Né? Talvez não pode honrar nessa igreja ou na outra igreja, mas na outra vai honrar e vai superar as outras igrejas que não lhe honraram. Nunca vi um justo mendigar o pão. Né? Então eu sou um cara, eu não chamo mais. Não chamo. Por que eu não chamo? Porque eu aprendi assim. Eu vou levar assim. Imagina, lógico, tem pessoas que vivem disso, é diferente. Né? Pessoas que trabalham no ramo, é uma coisa diferente. Agora, aqui, um missionário de tempo desse, um missionário novo, rapaz. Prepara aí minha benção aí que eu tô chegando. Já pensou? Não, você é louco. Um grande amigo, um conhecido meu, eu chamei ele para pregar também.
Ele falou assim, vai logo organizando a benção aí. Eu falei, não, cara, não vou te dar benção não, eu não tenho não. Mas eu falei, testando ele, falei, não tenho benção não. Por que tu não falou Deus te abençoe, meu? Não, eu não tenho benção não. E aí não veio. Simplesmente não veio. Você tá me entendendo? Então, as pessoas, umas têm pregado por dinheiro, outra por fia. Minha igreja é melhor. Já viu a placa da minha igreja? Minha placa da minha igreja só em Manaus que tem. Sim, pastor, Já viu o som da minha igreja? Meu som da minha igreja dá de 10-0 no teu. Então, cria essas circunstâncias. As pessoas, assim, parece que a mente dela, ela ainda não entendeu o que é o reino. O porquê de estar ali ministrando. Não é? Qual é a finalidade de você estar ali com o microfone na mão e estar ministrando? Qual é a finalidade, né? É o reino. E, infelizmente, as pessoas não entenderam isso. A finalidade, para esse tipo de pessoas, a finalidade de estar ali em cima com o microfone na mão, não é o reino, mas é o reino, mas é o reino dele, do bolso dele, da família dele. Infelizmente, né? Claro que não são todos, não estamos aqui falando de todos os pastores itinerantes que não é isso, mas de algumas pessoas, uma minoria, eu creio, que agem assim dessa forma, né? Não visam o reino de Deus, mas visam o seu reino, a sua vida, né? Eu fico triste por isso, porque quando Deus me dá a oportunidade de ministrar a palavra, a minha alegria é que no final, por mais que não venha ali na frente, mas pessoas saiam dali assim, e eu vejo no outro dia, ou no decorrer da semana, que houve um impacto espiritual na vida dela. A minha alegria é essa. Então, quando eu ouço relatos assim, de que pessoas cobraram e tal, enfim, eu fico triste com aquilo, né? Infelizmente, ainda não entenderam o reino ainda não. Talvez nem conheceram o Senhor ainda. O apóstolo Pablo, ele proíbe você de pregar em outras igrejas? Não. Não chegou assim? Não tem aquele ciúme? Não, você não vai pregar lá? Não existe isso. Não, assim, ele dá uma... A gente tem tipo um direcionamento, né? De que no domingo, né, a gente não sai ali da igreja, fica ali, porque é o culto que geralmente é onde todos os membros vão, né? Porque tem irmãos que vão faculdade, trabalho, aquela coisa toda, estudo. Então, no domingo, a figura do sacerdote ali, do pastor do templo, né? É bom que ele esteja lá, né? Devido a essas situações. Então, geralmente, ele não acha bom, assim, às vezes barra se for no domingo. Mas eu já ministrei, inclusive, não sei se são uns 2 ou 3 meses atrás, mais ou menos, fui para uma igreja da missionária Anne, lá no Lírio do Vale. Foi bênção lá, ele abençoou na hora, né? Mas foi numa sexta-feira, se eu não me engano, assim. Mas ele é tranquilo, né, meu apóstolo? Ele tá ligado aí. Depois ele mandou um zap. Pá, o que você falou? O que nós vamos fazer? Como é que vai acontecer? Me diga uma coisa. Na sua visão, o que essa geração mais precisa? Não, você não tá falando de... Pastor, quando eu ouço geração, só vem na minha cabeça jovem. Não sei porque você sabe jovem? Tem um não, eu tô falando geração jovem mesmo. Tem gente que fala assim, jovem é o futuro da igreja. Mentira, jovem é o presente. Pastor, essa geração, vamos trazer para jovens aqui, né? Eu acredito que essa geração de jovem, ela precisa só de uma mão amiga, pastor. Você acha que os jovens estão muito dispersos por falta de um acolhimento mais das igrejas? Pastor, vou lhe falar uma coisa. Que antigamente, né? Inclusive, não gosto nem de usar antigamente, senão as pessoas vão pensar que a gente é velho, né, pastor? Não, antigamente, vamos colocar lá. Quantos anos foi que a gente... eu tinha o quê? Eu tava não vamos falar de idade, 18 anos. Eu tinha 18 anos. Quando eu fui lá, pra quem não sabe, o apóstolo me odiava. O cara me odiava na terra. E depois, Cabo Pablo. A lenda daquele quartel. Cabo Pablo, a lenda Aí Deus do Parque falou Doce. assim, beleza, tu vai morar lá com ele. Eu falei, tá repreendido, vou nada. E aí foi dali que nasceu o Ministério Jovem. Pastor, os jovens, eles precisam, como eu falei, de uma mão amiga. Certo. E não de uma igreja que reprime, uma igreja que expulsa. Porque eu vou contar um testemunhozinho pequeno de um jovem que eu conheço, da Morada Church, lá do Rio de Janeiro. Certo. Da igreja do nosso apóstolo Celo Barreto, nossa apóstola Vanessa. Tem um levita lá, baterista, uma bênção ele. Muita gente fina, muito alegre, o apóstolo conhece, os irmãos conhecem. E ele, por exemplo, ele usa boné 24 horas.
Gosta de boné e usa boné. E quando ele chegou no ministério lá, na Morada Church, né, ele tava vindo de outro lugar, se eu não me engano, de outro ministério, né, e ele veio perguntado, o apóstolo deu uma oportunidade para ele, sabendo que era levita, para ele, né, se inserir no reino e começar a trabalhar. Né, e ele perguntou assim, poxa, mas eu posso usar o meu boné? Né, porque eu gosto de boné e tal. E eu não largo o boné. E aí ele veio descobrir depois o porquê que ele só usava boné. Não era uma questão de ser loucão, não era isso. É porque ele tinha uma pequena... um formato um pouco diferente na orelha dele, pastor. E ele usava o boné ele usava por o cima. boné justamente por cima. Pra cobrir. Pra cobrir e ficar meio que fechadinha. Entendi. Entendeu? Ele não sentia vontade com isso, não sentia. Então, o senhor imagina só, se o apóstolo Celo fala, não, na minha igreja ninguém usa boné, isso é falta de santidade, né? Na minha igreja, enfim. Por onde talvez estaria esse jovem hoje? Verdade. Por uma palavra, né, mal colocada, pode dar a perder um jovem. E às vezes, e muitas das vezes, na verdade, o que falta nas nossas igrejas é essa mão amiga. É a gente estender a mão, entender. E hoje esse jovem, se você conhecer ele, eu creio que você vai conhecer um dia, você vai com a gente lá na Morada Church, no Rio de Janeiro. E é um jovem abençoado, cara, muito alegre mesmo. Ele toca para Deus ali, sai unção da bateria dele. Isso é só um pequeno exemplo, né? A culpa, vamos dizer assim, talvez essa palavra, de muitos jovens não estar hoje dentro da igreja é da própria igreja, né? De doutrinas de homens, de regras de homens, assim. Eu cresci num tempo que se eu não tivesse de gravata dentro do culto é porque eu estava em pecado, não estava em santidade, né? Então... A gente usava não tá de rir agora. Gravata dessa a gente usava aquela roupona, aquele balão de roupa, mas tinha que ser social, aquela gravata. E se tu não usasse, era um símbolo ali, uma indicação de que você não tá bem com Deus e tudo mais. Agora, pense aqui comigo, né? Um jovem chega, né, na igreja que trabalha dessa forma. Nada contra as igrejas que trabalham dessa forma, que usa paletó, glória a Deus, aleluia. Nada contra isso. Mas imagina aqui comigo, pensa aqui comigo. Um jovem chega ali querendo entrar, querendo ouvir alguma coisa de Jesus, né? E ele entra lá, ele até vai pro culto e vê todo mundo lá com as gravatas e tal, tudo com aquela roupa mais tradicional, digamos assim, né? E aí quando ele chega lá e ele vê aquela cena, né? E ele entende, porque a igreja passa isso para ele, que para ele estar lá, ele tem que estar daquela forma. Não pode usar boné, não pode usar um tênis, tem que ser sapato social e tal. Se ele vê e a igreja passa aquilo para ele, aquela obrigatoriedade, né, de que só para ser santo ele tem que estar daquela forma, você pode me responder assim, se ele vai permanecer na igreja? Nunca. Não vai. Então... O jovem lá no Vaso Church 2 pode andar com calça rasgada no joelho? Ontem eu tava. Não, ontem não. Essa semana Filma aqui, dá pra filmar aqui? Dá pra Essa filmar semana. aqui? Tem gente que tem gente que... Como é que diz? Tem gente que... Uma vez eu entrei com a calça um pouco... Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. O que identifica você como servo é o seu caráter de cristão, Sim, é a sua intimidade que você tem com Deus. Cara, se você sentir a vontade de bermuda pra igreja, o importante é você sair dali com a consciência que você... não vai ser mais o mesmo, que Deus vai mudar suas atitudes, seus hábitos, seus costumes. Então, as igrejas hoje, ela mata muitas pessoas porque elas querem que uma pessoa que chegue hoje se santifique hoje como um cara que está ali há 30 anos. Não, processo, tudo é um processo. Todos nós passamos um processo, mas nem todo mundo quer que as pessoas passem o processo. A gente só não pode, pastor, atropelar uma situação também, né? Não é porque eu posso, sim, usar um boné na igreja. Sim, não é porque eu posso, sim, usar uma calça rasgada como eu uso na igreja, que a gente vai deixar a ordem também, né? Sim. Achar que, não, agora eu posso usar um boné, aquilo que a gente falou no início, o evangelho fácil. Sim. Não, eu posso agora fazer tudo, eu posso fazer tudo por debaixo dos panos. Não é isso. É muito diferente isso aí. É só uma forma de você permitir, inserir a pessoa lá dentro. E quando chega lá dentro, Jesus vai trabalhar, Jesus vai tratar nessa pessoa. Tô falando aqui,
Micael disse que vai de bermuda na sexta. Pastora Taioli, um abraço pra senhora, que Deus lhe abençoe. Tá aqui com a gente aqui. Pastora Taioli. Crescemos juntos, né? Vai ser, crescemos junto. Né? O apóstolo Paulo falou que eu estava em treinamento. Poxa, se isso foi treinamento, então eu não sei o que é. Senhor, então eu já tô com crédito, né? Que treinamento pesado, homem. Você é louco? Foi peia. O apóstolo Pablo até hoje ele é a lenda do vaso já lá do parque de manutenção, né? É lenda. Aquela lenda lá daquela moto dele que ele carregava 5 jovens pra ir pra igreja. Carreguei muito pastor. Aí chegava na hora do culto, já acabou o culto já, que o cara passava o culto todo carregando gente, a moto chega... E aí, eu quero dizer pra você, toda pessoa, ela tem uma história. Sim. Quem vê o apóstolo hoje lá, quem vê nós aqui, acho que a gente caiu de paraquedas. A gente penou. Você se lembra que... Eu me lembro que fosse hoje. Aconteceu uma vez. Nós ensaiamos, né? Muito bem. Eu amava. Você sabe que eu sempre gostei de cantar. Aí chegou no dia lá do domingo. Na época que ele era pastor, ele falou assim... Você não vai cantar hoje. Eu falei, mas por quê? Porque não vai. Senta lá pra receber. Sente lá que só o seu líder canta. Nossa, cara, aquilo ali, eu disse, não acredito, Deus, mas onde foi que eu errei? Terminou o culto, eu fui lá, pastor, onde foi que eu errei? Cala a boca, merda de gato, só obedece. Era assim, se for falar isso com um levita hoje, ele sai da igreja, ele vai embora, porque... Isso que eu tava falando, o evangelho muitas das vezes tá muito artificial, sei lá, muito melancólico. Ninguém quer ser repreendido. Se eu perguntar dentro de uma igreja, até na rua, você pergunta pra um cara que tá bêbado na rua, você quer ir pro céu ou pro inferno? Eu quero ir pro céu. Você pergunta pra um cara que tá fumando um baseado na rua, você quer ir pro céu ou pro inferno? Não, eu quero ir pro céu. Mas não querem ser tratadas. Tem pessoas que não querem ser tratadas. E às vezes... Eu vejo dessa forma. Sim, pastor. E às vezes Deus usa o nosso líder para tratar, né, naquilo que a gente nem sabe, talvez, que precise de tratamento, né? E eu já passei por isso também, né? Com o nosso pastor Edivaldo, apóstolo Edivaldo. Uma situação parecida, mas era o próprio Deus tratando, pastor, aquilo ali. Né? Na hora a gente não entende, mas depois a gente começa a entender, ainda mais agora que a gente é líder, que Deus tem suas formas de tratar na nossa vida e usa alguém para pisar no calo ali, aquilo que talvez está dentro de você, que te afasta de Deus, é o que está sendo tratado naquele momento ali. Entendi. Pra gente encerrar, que eu só tenho 2 minutos. 2 minutos. Ei, Denis, deixa eu falar uma coisa aqui, Denis. Eu faço programa aqui semanalmente, cara. O cara não me dá 2 minutos. Olha pra mim, Dorival. 2 minutos de carência. Não, vamos acertar isso aí. Diretor, me ajuda. Pastor, você já sentiu assim, não pena nem dó, mas receio de corrigir alguém? Dentro da congregação. Poxa, corrigir? Pra que tu errou, cara? Eu não queria te corrigir, porque tu é um cara bom, mas tu... Querendo ou não, por exemplo, jovem. A gente trabalha muito com jovem. A gente tem um lado que a gente se apega àquela pessoa, né? E aí tem uma hora que dá... Poxa, vai ter que levar a correção. Não tem jeito, cara. Tu vai ter que... Eu não digo assim, pastor, medo, talvez, né? Mas assim, já aconteceu comigo já. De eu ter que corrigir, sentar com alguém e orientar, né? E eu ficar meio assim... Como eu vou fazer? Mas não por medo nem por receio, mas é pela situação que ele estava vivendo também, né? Uhum. Eu tive que buscar um direcionamento de Deus para saber corrigir também, porque não é assim também. A pessoa tá passando por um deserto ali, tu chega lá e quebra tudo em cima daquela pessoa. Matou. Né? Não, aí em vez de você estender a mão, você tá soltando a mão e empurrando dentro da cova de vez. Né? Então, até isso, a gente tem que ter sabedoria de Deus para corrigir. E querendo ou não, a gente se torna culpado por certas atitudes que... Eu precisava, sim, corrigir esse jovem nessa época. Uhum. Mas não é que eu tinha medo ou receio, mas eu fui com bastante cautela pelas beiradas para que ele viesse entender o porquê de eu estar tendo aquela conversa com ele ali. E entendeu? Entendeu? Então pronto, então tá bom. Gente, infelizmente tudo que começa acaba. E a gente tá encerrando nosso programa aqui hoje, mas eu quero agradecer de todo o coração
todo o povo lá do Vaso Church 2, o apóstolo glória. Paulo, olha, apóstolo Pablo, que sempre tá aqui com a gente, a pastora Taioli, o Micael. Elias também, tu falou, né? Sim. O Genival, né? Genival, o líder Genival. Genival. E o Daniel Moura. Todos os jovens lá do Vaso Church deram um show aqui no nosso podcast em casa. Lembrando que quarta-feira vai estar na nossa rádio, essa entrevista de hoje. Hoje, às 21 horas, vai estar no YouTube. Vai lá, compartilha, dá seu like, ative o sino da notificação para que a gente possa ganhar mais outras vidas, né? E daqui a pouco eu quero convidar você, vai estar o apóstolo Pablo também no Papo Cast com o nosso amigo Denis, a partir das 8 horas. Pastor André, obrigado. Muito obrigado de coração você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Danilo. Ó. Agradeço quando eu recebi o convite, né? Lá em cima do púlpito, lá, né? Do altar, vai ter o podcast, eu quero lhe convidar, não sabia nem o que é isso, né? Até perguntei. Eu não tava brincando, não, pastor. Falei naquela hora, isso aí é de comer, isso aí é chocolate, a gente vai pra uma churrascaria. É porque a gente só sabe comer, cara, a gente só sabe comer. Mas eu agradeço pelo convite. Muito agradecido mesmo. Prazer estar com você de novo falando de Deus, né? A gente tava um tempo que nos falava assim bem, né? Uhum. E é sempre bom estar com você mesmo falando de Deus. Posso mandar um abraço pra galera, pessoal? Pode. Um abração pra todo mundo do Vaso Church 2, meus pastores, o apóstolo, todo mundo lá. Que Deus abençoe grandemente. Minha esposa, a pastora Jéssica, minha linda. E toda a minha família também. Tamo junto. Micael, manda um abraço, manda um salve para os Forjados de Atos. Forjado, né? Kemuel... Equipe... Né, os Gaditas também. Gaditas, né? São as 3 equipes de jovens que a gente entendi. Gente, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a todos. Segunda-feira, a gente está aqui de novo com outros convidados e vai ser bênção de Deus. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigadão. Olá, pessoal. Eu tenho uma novidade para você que ama tomar aquele açaí. Você que trabalha em feira, mercados, você que trabalha com frozen em toda Manaus. Eu quero te apresentar o melhor açaí da região, lá na Açailândia. Isso mesmo, você vai entrar em contato com o Luiz Carlos no telefone 9263-0404. Ele vai fazer uma super promoção para você. E se você falar que assistiu aqui o nosso programa, também ele vai te dar uma promoção lá. Então não perca o melhor açaí de Manaus, a Açailândia.